Nessa terceira parte da nossa aula, vamos aprofundar a nossa discussão sobre o diamagnetismo e vamos relembrar conceitos de quântica e estatística que vão ser importantes para a gente aqui no curso de condensado. Primeiramente, vamos ganhar uma intuição clássica sobre o diamagnetismo. Imagina que a gente tem uma carga, por exemplo, aqui a gente vai pensar no elétron, na presença de um campo magnético externo. Então, a nossa discussão vai ser puramente clássica, a gente vai desconsiderar qualquer efeito de spin. Então, tudo que vai importar para a gente aqui vai ser o movimento da carga. E aí, note o seguinte, se eu não tiver um campo magnético externo, mais nenhum campo, mais nenhuma força, a carga elétrica aqui ela vai seguir um movimento retilíneo uniforme. E a gente está supondo aqui que esse movimento tem velocidade não nula. E aí, assim que eu ligo o campo magnético, por exemplo, aqui nessa direção para cima, o que acontece é que essa carga então vai passar a descrever o movimento circular, tá certo? Então a gente está supondo aqui que a velocidade é perpendicular ao campo. Se não for, vai ser um movimento helicoidal, não vai mudar substancialmente o argumento, mas esse é o caso mais simples. Então vamos pensar nele primeiro. E aí nota o seguinte, se você lembrar lá do curso de física básica de vocês, o que acontece é o seguinte, é que quando eu não tenho campo magnético nenhum, a carga seguia um movimento retilíneo uniforme, portanto não tinha nenhum momento de polo magnético. Assim que eu ligo esse campo magnético, eu estou fazendo o meu elétron descrever esse movimento circular, que produz um momento de polo magnético oposto ao campo. Então lembrem lá do curso de física básica de vocês, que o momento de polo magnético vai estar de fato aqui oposto ao campo magnético, e para isso é importante vocês lembrarem que a carga elétrica do elétron é negativa. Tá? E aí pode usar a regra no direita e ver que você tem esse momento de polo magnético daqui. Então isso é um comportamento que sugere um comportamento diamagnético, né? Ou seja, eu estou criando um momento de polo magnético oposto ao campo magnético externo. E aí você pode imaginar o seguinte, se eu fizer agora um material, uma amostra, né, com várias cargas livres e eu ligar o campo magnético, o movimento orbital vai dar origem a um comportamento diamagnético do nosso material. Então essa intuição, ela é, na verdade, uma intuição correta. No entanto, a gente vai mostrar agora que ela só acontece, de fato, na mecânica quântica. Ou seja, se o mundo fosse puramente clássico, eu vou mostrar para vocês que não tem nenhum comportamento não teria nenhum comportamento diamagnético na matéria. Então, o que está errado com essa nossa intuição? Vamos começar a aula mostrando isso. Antes de mais nada, só chamar a atenção para uma outra coisa esquisita. Lembrem lá dos cursos introdutórios de eletromagnetismo de vocês e façam novamente a conta para ver que o raio da órbita circular do elétron é dado por essa expressão daqui, onde m é a massa dele, v é a velocidade com que ele está descrevendo aqui o movimento circular, E é a carga e B é o campo magnético externo. E aí, lembrando lá do curso de física básica, vocês vão ver que o momento de polo magnético é dado por essa expressão daqui. Tá? E, portanto, se vocês substituírem essa expressão aqui, vocês vão ver que o momento de polo magnético produzido é proporcional ao inverso do campo magnético. Isso é super esquisito, porque se você quiser pensar agora que você tem uma amostra formada por várias cargas e você liga o campo magnético, isso pareceria sugerir que a magnetização produzida é tanto maior quanto menor for o campo magnético, que é um comportamento estranhíssimo. A gente vai mostrar, o que eu quero mostrar primeiro para vocês é que, de fato, isso não acontece. E se você tiver um sistema aqui com um número macroscópico de cargas e ligar um campo magnético, se o mundo fosse puramente clássico, você não teria magnetismo nenhum. Então, como é que a gente observa isso? Vamos imaginar então que a gente tem agora vários elétrons e que haja aqui um campo magnético externo para fora do plano da tela de vocês. E aí, cada elétron então vai de fato descrever aqui agora um movimento no sentido anti-horário. Então vocês podem observar que cada elétronzinho está produzindo aqui um momento de polo magnético que está para dentro aqui do plano da tela. Então esse aqui seria o meu elétron 1, por exemplo. O meu elétron 2 aqui também está criando um momento de polo magnético para dentro da tela e assim por diante. Então, geralmente, você poderia pensar, olha, a magnetização total do meu problema vai ser dada por somar essa magnetização de cada um dos elétrons e, portanto, vai dar uma magnetização total para dentro da tela. Só que tem que tomar muito cuidado. Lembrem que a magnetização total do sistema, primeiro lembrem que a magnetização é um campo, então ela assume um valor em cada ponto do espaço, e a gente sabe que o significado físico da magnetização corresponde a momento de polo por unidade de volume. Então, a gente tem que, na verdade, se a gente quer saber a magnetização da amostra, primeiro a gente tem que delimitar aqui uma certa região do espaço, por exemplo, esse quadrado, tá? E aí depois a gente faz esse quadrado, o tamanho dele tender a zero, e a gente vai achar a magnetização em cada ponto da amostra. E aí o que acontece? Uma vez que a gente delimita uma região da amostra, por exemplo, esse quadrado, nota que tem vários elétrons que ficam aqui dentro, completamente dentro desse
quadrado. Então a magnetização que eles contribuem para a magnetização nesse quadrado vai ser simplesmente somar essa magnetização de cada um desses elétrons aqui. No entanto, a gente não tem apenas elétrons cujo movimento está totalmente dentro desse quadrado. A gente tem também alguns elétrons cujo movimento está totalmente fora do quadrado. Esses não importam para a gente, que eles não vão contribuir para a magnetização no quadrado. No entanto, eu tenho também elétrons cuja órbita está parcialmente dentro do quadrado. E esses elétrons vão ser absolutamente centrais para o nosso argumento. Porque observa o seguinte, esses elétrons que estão parcialmente fora do quadrado, apenas uma parte da órbita deles contribui para a magnetização do quadrado. E aí, se eu considero agora o conjunto de todos esses elétrons, né, o que ocorre é que esse efeito de borda ele está me contribuindo aqui como se fosse uma espira que está girando no sentido oposto aos elétrons que estão ali dentro. Então, enquanto os elétrons ali dentro estão produzindo uma magnetização para dentro da tela, essa parte da borda, né, a gente tem uma contribuição da borda que contribui com uma magnetização total, que eu posso chamar de magnetização da borda, para fora da tela. E, então, isso aqui seria a magnetização da borda. Né? Lembra ainda dos cursos introdutórios de vocês que o momento de polo magnético tem a ver com a área que está sendo descrita ali pela sua espira. Então, eu tenho muito mais elétron aqui dentro. Aqui só está representado alguns, mas tem vários elétrons aqui dentro. Só que cada um deles está contribuindo com um momento de polo magnético pequeno, enquanto que essa borda aqui fora ela tem uma área bem maior. Então, se eu quero calcular a magnetização total dentro desse quadrado, eu vou ter que considerar, na verdade, a soma de vários momentos de polo pequenininhos para dentro da tela e um momento de polo magnético grandão para fora. Fica muito pouco claro o que vai dar essa conta. No entanto, o que é interessante é que fazendo esse cálculo com cuidado, eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho, você mostra que a magnetização total dessa amostra é zero. Tá? Quem obteve isso primeiramente foi o Bohr, na tese de doutorado dele, em 1911, e pouco depois foi obtido também por uma pesquisadora chamada Van Leeuwen. Então hoje é conhecido como teorema de Bohr-Van Leeuwen, ou seja, se a gente tem um caso puramente clássico, e você liga um campo magnético, o movimento orbital não daria origem a magnetização nenhuma. Ou seja, essa contribuição da borda cancela a contribuição interna. Então por que isso acontece? Ou seja, do ponto de vista qualitativo, essa imagem daqui ela é importante para a gente ver a origem física de você não ter magnetização na amostra. Mas ela é muito difícil de você tratar quantitativamente. É muito difícil você somar esse momento de polo magnético de todo mundo aqui. E aí, na verdade, é muito mais simples, em vez da gente observar esse cálculo por aqui, a gente usar ferramentas da física estatística. Então, na física estatística, a gente sabe que a função de partição desse nosso gás de elétrons aqui, ele vai ser proporcional a você somar para todo o nosso espaço de fase aqui o peso de Boltzmann, que é E elevado a menos energia sobre kT. E a energia de uma carga na presença de um campo magnético externo, como vocês viram lá no curso de física clássica e no curso de eletromagnetismo, é dado por essa expressão daqui. Então, o campo magnético, se eu tiver campo elétrico, ele entra no V. Aqui eu vou supor que não tem campo elétrico nenhum, então eu vou fazer V igual a zero. E aí esse potencial vetor aqui, ele carrega toda a informação do campo magnético. Tá? Então, em princípio, se eu quero calcular a função de partição, eu tenho que jogar aqui dentro dessa exponencial. Só que, olha o seguinte, a gente pode fazer aqui uma mudança de variável. A gente pode trocar P menos EA, chamar isso aqui tudo de P', e posso chamar o meu R de R', ou seja, eu estou mudando aqui as minhas variáveis de integração. E eu vou mostrar para vocês, quando eu faço essa mudança de variáveis, que o valor da minha integral ela não vai mudar. Tá? E isso vai significar fisicamente o seguinte, que o valor dessa integral não depende de A, e portanto não depende do campo magnético. Essa é a essência do argumento, é isso que eu quero chegar com vocês. Então, para mostrar isso, nota o seguinte, quando eu faço essa mudança de variáveis, agora o meu integrando, ele não vai mais depender de A, porque quando eu escrevo agora o meu integrando, ele vai ser dado por E elevado a menos H sobre KT, só que o meu H agora ele vai ser dado simplesmente por P' ao quadrado, né, sobre 2m. Então não tem mais potencial vetor aqui dentro. Então o meu integrando não depende mais de A. E aí você poderia imaginar que esse A ele fosse parar então no jacobiano da transformação, né? Mas se você calcula o jacobiano da transformação, que corresponde a fazer esse determinante aqui,
você vai ver que esse determinante é 1. Ou seja, o determinante também depende de A. Tá? Então peço para vocês pausarem um vídeo, fazerem esse cálculo, relembrarem aqui esse cálculo de jacobiano, que é super importante aqui, e vocês vão ver que esse jacobiano é 1. Um jeito fácil de você ver é o seguinte, é observar que a parte do R' não mudou, né? Então quando você faz esse determinante daqui, como no R' não mudou, isso daqui vai ser igual a esse determinante mais simples, que vai corresponder a fazer a derivada de P' com relação a P. E isso daqui dá 1, né? Porque a gente vê que a relação entre P' e P, aqui tem, quando você deriva qualquer componente de P' com relação a qualquer componente de P, dá 1. Tá? Então pausem o vídeo e vejam, façam esse cálculo. Mas o que é importante para a gente de física daqui é o seguinte, a função de partição com campo magnético ou sem campo magnético são iguais. Então, ligar o campo magnético não pode mudar nenhuma propriedade estatística do sistema. Em particular, não pode mudar a magnetização do meu sistema. Se na ausência do campo magnético eu tenho magnetização zero, eu vou continuar tendo magnetização zero. Tá? E isso daqui significa dizer que não tem nenhum diamagnetismo clássico. Esse é o chamado teorema de Bohr-Van Leeuwen. Então, é um resultado super importante. Uma outra maneira de pensar isso é ver que força magnética não realiza trabalho. Então, ela não pode alterar aqui as populações dos níveis de energia, né? Tá? Então, essa é uma maneira, você pode tornar o argumento mais rigoroso, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Então, o ponto é o seguinte, o diamagnetismo não pode ser explicado classicamente. É possível, contudo, você desenvolver uma intuição clássica nesse problema. E como é que a gente pode fazer isso? Imagina que eu tenho aqui um modelinho clássico de átomo, então eu tenho aqui um núcleo, uma carga positiva, e eu tenho 2 elétrons aqui. Então esse aí seria, por exemplo, o átomo de hélio. E aí, nesse meu estado fundamental, eu teria os dois aqui no orbital 1s, tá? Só que eu estou imaginando aqui que um está girando num sentido e o outro está girando no outro. Nota que essa é uma imagem clássica, então, e totalmente não verdadeira de um átomo. Classicamente, isso daqui não seria um sistema estável. Agora, nesse caso, a gente não vai ter nenhum comportamento paramagnético, que a gente tem um L igual a zero. Eu vou mostrar que esse átomo daqui, esse meu sistema que eu criei, vai ter um comportamento diamagnético. Tá? E aí depois a gente vai tornar o argumento mais rigoroso quanticamente. Mas só chamando a atenção que, apesar de eu estar lidando agora com uma situação que eu vou usar a física clássica, isso não vai violar o teorema que a gente viu no slide anterior, porque esse modelo clássico ele simplesmente não é estável. Esses elétrons eles iriam colapsar aqui no núcleo e aí a gente não teria nenhuma magnetização do mesmo jeito. Mas agora imagina aqui só então como toy model esse sistema. Os nossos elétrons estão presos aqui, confinados a ficarem nessa órbita, um rodando num sentido e o outro no outro. Imagina agora... Ah não, desculpa, só antes... Você observe o seguinte, que essas cargas, para elas estarem nesse movimento circular uniforme, tem uma força resultante aqui, que nesse caso é de origem elétrica, né? Que está prendendo elas nessa órbita circular, e cujo valor é dado pela força centrípeta. Imagina agora que eu ligo um campo magnético no meu sistema. Então, se eu ligo um campo magnético, por exemplo, para fora do plano da tela, o que vai acontecer? Esse campo magnético agora vai produzir uma força magnética, que nessa carga que está girando aqui no sentido horário, vai estar para dentro. Lembra que isso aqui é um elétron, tem uma carga negativa. Então essa força magnética aqui vai estar para dentro. E nesse caso daqui ela vai estar para fora. Então o que o campo magnético fez quando eu liguei aqui um campo magnético fraquinho? Imagina, suponha que eu não esteja perturbando a minha órbita. Eu vou continuar tendo uma órbita com o mesmo círculo. Então o que vai acontecer é que nesse elétron daqui a minha força centrípeta vai ficar um pouco maior e nesse vai ficar um pouco menor. Então vai acontecer que agora esse elétron daqui ele vai estar rodando com uma velocidade um pouco mais alta, uma velocidade angular um pouco maior, e esse um pouquinho menor. Então, agora, quando eu ligo o campo magnético, eu passo a ter um momento de polo magnético no nosso problema. E esse momento de polo magnético, a gente pode ver que ele vai ter uma contribuição para dentro do plano da tela desse elétron e uma para fora desse. Só que o desse elétron é maior. Então a magnetização total do meu sistema está para dentro da tela. Ou seja, com campo magnético zero, eu tinha magnetização zero nesse sistema. No entanto, quando eu coloco agora um campo diferente de zero, eu vou ter uma magnetização não nula. E isso a gente pode calcular, inclusive. Observem que agora a velocidade vai ser diferente. Eu vou chamar de velocidade mais ou menos. Então, a velocidade mais ou menos é a velocidade... O V mais é o que cresceu, então é desse elétron daqui, e o V menos é que decresceu. Então observem que a velocidade V+, ela ganhou uma força centrípeta um pouquinho maior e a V- um pouquinho menor.
E a gente pode trabalhar agora essa expressão da seguinte maneira. Lembrem que essa força centrípeta, vou supor que é a mesma que eu tenho antes, então ela se relaciona com a minha velocidade inicial. Tá? Então, se eu substituo isso daqui, né, nessa expressão daqui, eu obtenho agora essa expressão. Então, isso daqui me permite ver o quanto que a velocidade de cada carguinha mudou quando eu ligo o meu campo magnético. Então, pausem o vídeo, façam esse cálculo, e vocês vão ver que o ΔV mais menos é dado por essa expressão. Tá? Então, estou supondo que o campo magnético fraco, de maneira que essa minha velocidade ela muda pouco com relação ao V0. Então, aqui no denominador, eu vou considerar que V é aproximadamente V0, e aqui no numerador também, de maneira que tudo que esse fator me dá é um fator 2 no denominador. Então, isso aqui me diz qual foi o ΔV mais ou menos. Então, a gente vê que uma ficou um pouquinho mais rápida e uma ficou um pouquinho mais devagar. E agora a gente pode, então, calcular a magnetização desse sistema. Só quero chamar a atenção para vocês, quem estudou isso na teoria eletromagnética, que isso daqui é exatamente a precessão de Larmor. Ou seja, a ideia é que se você tem um campo magnético atuando num sistema de cargas idênticas aqui, você pode pensar que o campo magnético ele é equivalente a você ir para um referencial que está girando com a frequência que é chamada frequência de Larmor. Tá? Então quem viu isso no curso de eletromagnetismo, faça a conexão aqui. Quem não viu, não se preocupe, a gente não vai usar isso. Então qual é o novo momento angular aqui do nosso problema? O momento angular vai ser massa vezes o raio vezes a velocidade. Então agora eu vou ter uma velocidade para uma carga e uma velocidade diferente para outra. Tem aqui o menos porque elas estão girando aqui em sentidos opostos. E aí você vê então que o momento de polo magnético, o momento angular total aqui vai ser agora proporcional ao campo magnético. Então, só substituir essa expressão aqui. Pausem o vídeo e vejam que dá isso. Por fim, lembrem que para cargas elétricas, para o elétron, né, o momento de polo magnético se relaciona com o momento angular por essa expressão, como vocês viram lá no curso de quântica, como apareceu aqui na parte anterior da nossa aula. Tá? Então, se eu tenho agora a relação do momento angular com o momento magnético, com o campo magnético, eu posso relacionar o momento de polo magnético que surgiu com o campo magnético externo. Então você vê que nesse modelinho aqui, o momento de polo magnético que surge é proporcional ao campo magnético, tá? Que é o que a gente esperava, o campo magnético não está no denominador. Então esse é um modelinho bem razoável para o diamagnetismo. O único problema que ele tem é que essa nossa imagem nossa imagem clássica de átomo, ela não se sustenta classicamente, ou seja, mas quanticamente isso é basicamente o que ocorre. Os elétrons estão presos lá em orbitais, e quando eu ligo o campo magnético, isso ajuda um dos elétrons e atrapalha o outro. Ou seja, essa intuição é uma intuição boa. E nota que tem um sinal negativo aqui. Então isso aqui realmente é um comportamento diamagnético. Tá? E essa expressão, a gente aqui está supondo que a órbita está no plano, quando na verdade não precisa estar. Supondo isotropia, fazendo a média sobre todas as órbitas, lembra que esse r ao quadrado, posso pensar que é o x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que eu estou considerando que o meu plano da tela é o plano xy. Então se eu fizer uma média, lembra que por isotropia, a média de x ao quadrado vai ter que ser igual à média de y ao quadrado e vai ter que ser igual também à média de z ao quadrado. Tá bom? Porque, usando isotropia, né? Então, se eu faço agora, lembrando que a soma de x ao quadrado com y ao quadrado com z ao quadrado é o raio, então isso daqui vai ser simplesmente a média do raio ao quadrado sobre 3, né? Porque a soma delas tem que dar a média de R2. Né? Então, se a gente agora substitui o R2 por isso daqui, a gente obtém essa expressão para a susceptibilidade, ou seja, a gente substitui essa expressão aqui, e aí o que aparece como coeficiente de proporcionalidade entre o momento de polo magnético e o campo magnético é o que a gente chama de susceptibilidade, nesse caso, por elétron. Então se a gente tiver N elétrons, a gente vai ter a susceptibilidade do meu gás de elétrons. Tá? E essa fórmula é chamada susceptibilidade de Larmor. Esse é o chamado diamagnetismo de Larmor. Então lembrem que o que vai acontecer... Deixa eu chamar a atenção para uma coisa antes. Essa susceptibilidade não depende da temperatura, então isso é uma coisa super importante. Ao contrário do que aconteceu no caso do paramagnetismo. E nota que se a gente estiver no limite clássico, o átomo vai colapsar, então essa média de R2 vai ser zero e eu não vou ter susceptibilidade nenhuma. Recai no caso do teorema de Bohr-Van Leeuwen. No entanto, essa expressão, se a gente pensar que essa média de R2 é uma média quântica, ela é uma expressão que vale. Ou seja, então isso aqui, a gente vê que a nossa imagem de que o diamagnetismo é devido ao movimento orbital das cargas é uma imagem precisa.
Então, aqui agora vamos comparar os resultados que a gente obteve na parte anterior da aula com os resultados obtidos nessa parte. E aí, se vocês pegarem a expressão anterior para a susceptibilidade diamagnética e dividirem pela susceptibilidade magnética que está na aula anterior, para vocês fazerem esse cálculo, vocês vão ver que essa razão é dada por essa expressão daqui. Tá? E aí, na verdade, essa razão, h² sobre ma2, vocês podem relembrar lá do curso de Física Moderna, ela é da ordem da energia da energia de transição eletrônica atômica, que é da ordem de elétron-volt. Então, essa razão é da ordem de 10⁴ Kelvin. Então, você vê que a razão entre o diamagnetismo e o paramagnetismo é uma razão entre a temperatura ambiente, entre a temperatura que você está fazendo o seu experimento, e 10⁴ Kelvin. Então, para temperaturas usuais, isso daqui é muito pequeno. Então, o diamagnetismo é muito menor do que o paramagnetismo. Em outras palavras, se você tem um conjunto de átomos, e esses átomos eles têm um momento de polo magnético permanente, isso vai dar origem a um comportamento paramagnético, que a gente viu na aula anterior, e que vai ser totalmente dominante. Apesar desse átomo também ser constituído por cargas livres, e o campo magnético atuando nessas cargas livres vai dar origem a um comportamento diamagnético, esse comportamento diamagnético ele é bem fraquinho. Então, tipicamente, o comportamento diamagnético ele é útil quando eu tenho um sistema que é formado por partículas que não tenham momento de polo magnético permanente. Essa aqui é a mensagem importante. Tá? Então, a temperaturas ambientes, o paramagnetismo de Curie, quando ele estiver presente, ele não está presente sempre, porque eu preciso ter um momento de polo magnético, mas quando ele estiver presente, ele vai vencer o diamagnetismo de Larmor. Então, continuando essa comparação, se eu tenho um gás de agulhas magnéticas, em que os estados estão separados aqui por energias μ vezes B, a gente vê que os efeitos do campo magnético eles vão ser fortes quando o campo magnético for maior da ordem de kT sobre μB. Então, para temperaturas usuais, a gente precisa de campo magnético pelo menos da ordem de 1 Tesla. Agora, e o diamagnetismo? Bom, o diamagnetismo a gente viu que o campo magnético vai produzir esse momento de polo magnético daqui. Então, para ele poder se comparar ao efeito do paramagnetismo, eu preciso criar um dipolo magnético que seja da ordem do magnetron de Bohr. Porque lembra que os momentos de dipolo magnético permanentes que tem lá nos átomos, eles são da ordem do magnetron de Bohr. Então, ou ele vai ser zero quando não tiver momento paramagnético nenhum, mas se tiver momento paramagnético, vai ser um múltiplo aqui do magnetron de Bohr. E aí, se a gente joga então, se a gente exige que o campo magnético crie um momento de dipolo magnético desse valor, a gente vê que a gente precisa de um campo magnético da ordem de 10 a 6 Tesla. Ou seja, se a gente tiver um aumento de polo magnético, realmente o efeito paramagnético vai ser totalmente dominante. Porque o campo que eu precisaria para gerar um momento de polo magnético da ordem do momento de dipolo magnético já existente no paramagnetismo seria muito alto. Por fim, lembra que no caso do paramagnetismo, para o efeito térmico ser relevante, ele precisa ser da ordem dessa separação entre esses níveis de energia daqui, separados por μB. Tá? Por outro lado, no caso do diamagnetismo, para que efeitos térmicos sejam relevantes, eles precisariam estar mudando a órbita do elétron, para mudar aquele raio que aparece ali. E aí, para você ter uma transição eletrônica, você precisa de uma transição da ordem de 1 elétron-volt, ou seja, isso requer uma temperatura da ordem de 10⁴ Kelvin. Então, para temperaturas usuais, efeitos térmicos no diamagnetismo é desprezível. Então, enquanto o efeito térmico foi importante no paramagnetismo, a gente vê agora a razão pela qual a temperatura não apareceu lá na susceptibilidade de Larmor. Por fim, aqui, últimos comentários. A gente fez aqui uma discussão qualitativa que eu queria que vocês vissem bem a origem física do comportamento paramagnético e diamagnético no nosso problema. No entanto, o que acontece é que, se você quiser, você pode fazer uma conta rigorosa aqui a partir da mecânica quântica. E aí, basta você usar o hamiltoniano de uma carga na presença de um campo magnético externo. Então, relembrem do curso de quântica de vocês que esse é o hamiltoniano. E aí, nota o seguinte, que se você tem um campo magnético uniforme externo, eu posso escrever uma potencial vetor dessa maneira daqui, tá? E aí, se eu escolho esse calibre, que é o que facilita mais a discussão, e substituo aqui, vocês podem reescrever essa expressão, vocês fazem isso no curso de quântica, e vocês vão obter que o hamiltoniano dado por isso daqui. Então, esse daqui é exatamente o termo paramagnético. Eu posso reescrever ele de um jeito mais familiar através aqui do fator giromagnético G-til, né?
Então a gente vê que o nosso hamiltoniano ele tem três termos. Tem o termo livre, que eu teria na ausência de campo magnético. Tem o termo paramagnético, tá? Que depende do J. Então, se você tiver um momento angular total nulo, o paramagnetismo vai ser nulo. E tem um efeito aqui que é um efeito diamagnético, que é um efeito orbital, aqui dependendo da órbita do elétron, e que é quadrático no campo, ou seja, ele vai ser basicamente, como ele é quadrático no campo, ele vai ser tipicamente mais fraco do que o paramagnetismo. Então a gente está vendo isso ainda por um outro ângulo aqui, tá? Então, esse termo paramagnético, ele vai tentar fazer o seu átomo, o seu elétron aqui, se anti-alinhar com o campo magnético, ele vai tentar produzir uma magnetização oposta ao campo magnético, porque isso é que vai minimizar a energia. No entanto, nota que esse termo daqui, como ele é quadrático, né? Você não vai poder... Agora, nesse caso daqui, a gente vai ter um comportamento diamagnético. Vocês veem isso lá no curso de quântica, eu peço para vocês relembrarem essa análise, tá? Então, agora, a nossa próxima discussão vai ser ver como é que fica esse comportamento magnético agora nos sólidos. Então, a gente vai ver que tem efeitos novos que aparecem quando a gente leva em consideração efeitos da estatística de Fermi-Dirac no nosso problema, tá? Então, isso encerra a terceira parte da nossa aula.